Iê. Ah, tá. Vamos orar, pessoal? Vamos orar? Vamos fazer oração, gente? Orando para iniciar. Nós estamos um pouquinho atrasados aí, mas tem que fazer. Tá bom? Vamos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos iniciar a nossa celebração. Louvamos a Deus por ter você aqui nessa noite. Você que está chegando aí na transmissão também, seja muito bem-vindo. Que você tenha um culto abençoado com a sua família em seu lar. Vamos colocar em pé para render glórias ao Senhor Jesus. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar, pois só tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar, pois só tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Te rendemos glória, glória
todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, o Senhor. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que temos de estar aqui juntos, podendo louvar o seu nome. Bondoso Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, te louvamos por essa noite, te louvamos, ó Pai, por essa celebração, que o Senhor, ó Pai, possa estar abençoando a vida de cada irmão aqui presente, de cada um que está assistindo essa transmissão, que esse culto, ó Pai, seja um culto abençoado, ó Pai, para a tua honra e tua glória, ó Pai, porque nós te rendemos glória. Todo domínio, toda honra, toda a força e o poder pertencem a ti, Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos por tudo. É que ora em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar assentados nesse momento. Nós vamos fazer uma leitura devocional. Nosso irmão Johnny vai estar ministrando nesse momento. Que você possa estar seguindo aí a leitura na sua Bíblia. Boa noite a todos. Vamos abrir no Salmo 127. Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém, louvado seja o Senhor. Nós estamos aí agora fazendo alguns ajustes. Como os irmãos sabem, nós tivemos a bênção, o Ministério da Comunicação, de conseguir adquirir um computador de melhor qualidade, né, um computador que vai estar auxiliando as transmissões, auxiliando os irmãos que não estão frequentando os trabalhos presenciais por motivo de comorbidade, ou porque não moram aqui na cidade, né? Foi uma grande bênção, os irmãos ajudaram aí com as doações. Nós já conseguimos pagar a primeira parcela, teve irmãos que doaram aí dinheiro já para a segunda parcela. E nós cremos que a partir de agora, essa transmissão vai ter uma melhor qualidade. Nós não vamos enfrentar tantos problemas de queda, né? Igual nós enfrentamos os últimos meses, empresta computador de um, empresta do outro, foi uma luta aí, mas nós louvamos a Deus pela boa vontade de cada um em colaborar. Foi uma iniciativa aí dos irmãos do Ministério da Música, e os irmãos da igreja estão empenhados aí em nos ajudarem. Então, hoje de manhã eu falei para os irmãos, e é algo muito importante, o quanto a tecnologia ela tem colaborado para que a palavra do Senhor seja propagada até os confins da terra, né? Porque muitas vezes nós fisicamente não podemos ir até determinado lugar, mas através da transmissão pessoas recebem essa mensagem e chega em lugares onde nós nem imaginamos. Pessoas assistem a mensagem, são edificadas através dos louvores, e facilita em muito, né, para aqueles irmãos que não podem estar conosco aqui nesse momento de pandemia. Então nós louvamos a Deus pelas tecnologias, né? Hoje aqueles irmãos que não trazem a Bíblia têm no celular,
tem aqui na projeção, né? Então, tem sido momentos muito gratificantes em saber que nós temos irmãos que têm colaborado com esse ministério e toda a igreja que, como um organismo vivo, que se preocupa com isso e se preocupa com vidas. Então, nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E, nesse momento, eu quero convidar você para nós cantarmos um hino. É o hino 511. Vamos colocar em pé. Ele é um hino que fala: manda, ó manda, em ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Deus presente está conosco, prontos a salvar. Quer nas almas sequiosas suas bênçãos derramar. Manda em ricas chuvas tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Eis a ti, Senhor, erguemos nossos pobres corações. Pela tua infinita graça, ouve as nossas petições. Manda em ricas chuvas tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Faze a nossa fé mais viva, mais ardente o nosso amor. Dando sempre santo zelo, mais coragem, mais fervor. Manda em ricas chuvas tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Pastor Ari tem a oportunidade nesse momento, os avisos. Você pode se assentar? Graças e paz, irmãos. Já estão acertando aqui, nós estamos sem o nosso coordenador do som lá e o microfone ainda não foi ligado ainda. Né? Aqueles que eu não cumprimentei ainda, Deus abençoe a cada um, todos são bem-vindos, e aqueles que estão em casa também esperam que tenha melhorado a transmissão, tanto o som quanto a questão da imagem, e que todos sejam edificados através da nossa transmissão. Deus abençoe a todos. Sobre o nosso computador, se alguém quiser ajudar a aquisição desse computador, já foi pago a primeira parcela, conforme o Elias falou. Mas se você quiser ajudar com alguma parcela, qualquer quantia, você não precisa dar uma quantia alta, ou pode parcelar em 4 vezes, ou pode dar uma única parcela. Procura o Elias aí, ou o Natanael, e eles é que estão cuidando disso e dessa campanha. Obrigado. Agora está aqui com o microfone que funciona melhor. Então, é simplesmente uma questão de investir também nos irmãos e irmãs que estão em casa e que estão distantes, e que recebem a imagem do nosso culto. Que Deus abençoe e seja glorificado através dessa tecnologia nova, né? Que temos aí à disposição da igreja, né? Bom, sobre a preparação para membros, batismo e profissão de fé, aqueles que desejarem devem dar um nome para mim e o contato do WhatsApp.
Era para ter começado quinta-feira, mas houve o falecimento do seu Valdomiro na quinta-feira. Eu fiquei o dia inteiro envolvido com a família, com os cuidados. Desde cedo a gente teve que assumir algumas responsabilidades. E aí eu resolvi não fazer a transmissão na quinta-feira. Então, a próxima quinta-feira eu começo, vai ser um encontro pelo aplicativo Zoom, e os demais vão ser, nós vamos fazer vídeos para que as pessoas acessem a qualquer momento do dia, conforme o seu horário disponível. Então, quem quiser o batismo e a profissão de fé, nos procure e dê o seu contato, que nós vamos dar um jeitinho de colocar no grupo. Já temos aí um grupo de irmãos e irmãs que estão desejando participar desse grupo, né? Então, todos que desejarem serão bem-vindos, e a idade mínima é de 12 anos, né? Nós temos pelo menos um caso de um garoto de 12 anos que desejou participar. Então, de 12 a 153 anos, todos podem participar, né? Os de 153 devem estar acompanhados com os pais, né? Se não, pais e avós, tá? Vamos ver se facilita assim para o pessoal, né? Então, essa é a nossa informação, e eu tenho certeza que Deus há de ser abençoador nesse momento, e Deus há de abençoar a vida de cada irmão e cada irmã que vai participar. Com respeito aos pedidos de oração, muita gente tem mandado pedido de oração para mim, eu tenho procurado editar. Hoje nós estamos orando pelo missionário que está lá no Acre, no Rio Branco, um casal de jovens missionários da Missão Novas Tribos, e eles estão com a Covid e estão precisando de hospital, né? Vocês viram aí pelo grupo da igreja. No final nós vamos orar por eles e pelos demais pedidos, né? O pastor Dirley, aquele que nós vimos orando por ele, foi curado, ele voltou a trabalhar essa semana. A dificuldade do Dirley é que ele cuida de 2 igrejas, e que fica a 100 quilômetros de distância uma da outra, é como daqui a Campinas. Então, são 2 igrejas pequenas, ele tem que ter um deslocamento 2 vezes por semana para essas 2 igrejas, então ele fica tramitando entre as 2, né? Mas ele está bem. Ele pediu para agradecer à igreja, as orações, o cuidado. Ele disse: não conheço ninguém aí, só você, e o pessoal aí orou por mim, e o presbitério, né? Então ele manda agradecer a toda a igreja. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Isso é a aventura da intercessão, né, gente? A gente intercede por pessoas que nos pedem, e o resultado é com Deus, né? Ele é que responde às orações, né? Deus abençoe a todos. O pessoal da música vai retomar agora. Sim, desculpem, temos o vídeo aqui das crianças. Eu ia esquecendo, de manhã também eu esqueci. O vídeo promocional do Ministério Infantil. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oi, amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar que o cultinho vai voltar, só que não presencial, online. E as tias me contaram que elas vão falar sobre a vida de Jesus Cristo, os milagres que ele fez e a vida que ele viveu e o tanto que ele amou a gente. Eu tô animado, e vocês? Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês?
Hoje eu vim fazer um vídeo com vocês. Eu vim convidar vocês para as historinhas super legal. E também vai ser super divertido mostrar para vocês. Ah, e também eu amo mostrar vídeo para vocês. E eu gostei muito que vocês tenham o Deus no seu coração para amar toda parte do seu coração e do seu Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos? Para louvarmos o Senhor com 3 cânticos. O primeiro deles fala: eu olho para os montes, de onde vem o socorro? Vem do Criador que fez os céus e a terra. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. Vamos cantar com muita alegria, com as palmas, e louvar ao nosso Deus, que é digno de toda honra, glória e louvor. Eu olho para os montes, de onde vem o socorro? Vem do Criador, dos céus e da terra. Não permitirá eu tropeçar, não descansará nem dormirá. O meu protetor me ajudará. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. Eu olho para os montes. Eu olho para os montes, de onde vem o socorro? Vem do Criador, dos céus e da terra. Não permitirá eu tropeçar, não descansará nem dormirá. O meu protetor me ajudará. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. De dia e noite estás comigo, é socorro e escudo nas tribulações. Guarda a minha entrada e a minha saída, e abençoa os que temem seu nome. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal, minha
salva de palmas ao Senhor Jesus. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso. Que todo aquele que tem sede, aquele que está fraco, desanimado, que sente que falta esperança em alguns momentos, necessita de beber da fonte de água viva, essa fonte que é Jesus Cristo. Jesus, ele enche o nosso ser de uma forma extraordinária. E que mesmo na dificuldade, mesmo nas lutas, mesmo com tudo que a gente passa, nós sentimos transformados, nós sentimos diferente. Nós sabemos enfrentar de uma forma diferente quando Jesus está jorrando a sua fonte de vida em no nosso viver. Então esse cântico agora ele fala e nos convida, é uma oração, a cantarmos: vem, Senhor Jesus, vem alimentar a nossa fonte de vida. Amém? Todos que têm sede, e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus.
profundas no coração, cantamos, vem Senhor Jesus, Vem, Senhor. vem Senhor Jesus, Vem, Senhor Jesus. vem Senhor Jesus, Declare aí em sua casa. Vem, Senhor Jesus. vem Senhor Jesus, Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos, vem Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. vem Senhor Jesus, Só a igreja, vem, Senhor Jesus. vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, Santo Espírito, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem. querido Deus Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por você ser a nossa fonte, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar o alento, ó Pai, nos momentos difíceis. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai. Prepare, ó Pai, o nosso coração para a mensagem que será ministrada nessa noite, ó Pai. Que venha, ó Pai, de encontro aos nossos corações, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. É que eu oro em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar nesse momento, nos preparando para a mensagem que será ministrada nessa noite pelo pastor Ari. Você crê que Deus vai falar no teu coração nessa noite? Amém? Você crê? Glória a Deus. Então, nesse momento, vamos ser ministrados pela palavra do Senhor. O pessoal da música está sempre ficando craque nesse negócio do sermão, né? Porque eu prego de manhã, né? E eles ouvem. Aí tem que vir à noite. Aí o dia que eu tiver com problemas, eu já sei que eles podem pregar no meu lugar, que está tranquilo, já estão treinados, né? Deus vai falar conosco, já o presbítero Elias já desafiou. Nós entendemos que sim. Queridos, a semana passada eu preguei uma mensagem sobre
à igreja de Éfeso, lá sobre a carta de João, a carta de Jesus, no Apocalipse, à igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Quem estava aqui lembra dessa mensagem? Só 2 ou 3 que estavam? Não, parece que tinha mais gente, né? Você lembra dessa mensagem, né? Eu falei que Deus nos desafia a restauração com Apocalipse. Eu não pretendia pregar uma série em Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, mas depois eu estava relendo alguns textos e fazendo algumas pesquisas e resolvi criar uma série através das cartas do Apocalipse. Então nós vamos ficar aí umas semanas aí nessas cartas do Apocalipse, e eu vou chamar essa série de, já que a gente não pode viajar, todo mundo gosta de viajar, né, gente? Nós não podemos viajar agora, né? Esse negócio da pandemia já nos travou, né? Então a série vai chamar Fazendo Turismo na Ásia Menor. Eu vou convidar vocês a visitarem a Ásia Menor, mas a Ásia Menor não atualmente, mas a antiga Ásia Menor, da época dos apóstolos, da época dos primeiros cristãos na face da terra, né? Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11. E se você não está com a Bíblia, mas está com o aplicativo do celular, pode abrir. Também é Bíblia, do mesmo jeito. O conteúdo é o mesmo, tá, gente? Só que é eletrônico, né? E em casa também você pode sentar-se, talvez confortavelmente no seu sofá, de perna para cima, deitado, e também acompanhar a leitura da Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11. A carta à igreja em Esmirna. O tema da palavra é aprendendo a viver em meio à dificuldade. Esse é o tema que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Aprendendo a viver em meio à dificuldade. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço na tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique neste momento. Amém? Louvado seja Deus. Eu sei que Ele vai edificar. Nós não temos hoje grandes perseguições ao Evangelho no nosso país. Aliás, o que torna o nosso Evangelho um Evangelho mais tranquilo e menos comprometido por parte de alguns cristãos é o fato de não ter nenhuma dificuldade. Eu tenho visto que as pessoas elas têm vivido um Evangelho sem compromisso com o Senhor do Evangelho. E eu penso que uma das razões é que está tudo bem. As perseguições no nosso país, elas são veladas. Alguns temas não podemos abordar, porque dizem esse tema é preconceituoso com alguém, com alguma classe minoritária. Não podemos abordar alguns temas da palavra de Deus e nem pregar em qualquer lugar. Já não podemos pregar em praça pública, como antigamente, não podemos mais levar os Novos Testamentos das escolas, e algumas repartições já até aboliram símbolos cristãos. Isso no país. E eu vi uma reportagem esses dias de uma menininha que é nos Estados Unidos, um país cristão, notadamente evangélico, tido como um país evangélico protestante, e uma menina foi à escola com uma máscara escrito "Eu amo Jesus". Estava escrito na máscara.
e ela foi proibida de usar aquela máscara. Se eu não estou enganado, dá-se conta de que ela foi suspensa da escola, porque entrou com aquela máscara. E é um país cristão. Mas hoje existe uma ideologia em que os governos são obrigados a adotar leis que não pendem a qualquer tendência religiosa. Dizemos que somos um país laico, mas somos coniventes com alguns segmentos religiosos, né? Infelizmente, isso tem acontecido no nosso país, né? Laicos para algumas religiões e para outras não. Vamos deixar isso de mão, tá bom, gente? Vamos pensar no tema da perseguição, dificuldades. Mas que dificuldades nós temos enfrentado? A grande dificuldade que nós estamos enfrentando no momento é isto. Estamos reduzindo o número de participantes nos cultos, estamos fazendo 2 cultos por domingo, abolirmos algumas atividades da igreja, durante semanas estamos fazendo culto online, e isto tem acontecido em muitos lugares do mundo. Eu conversava com um pastor amigo meu, de uma grande cidade no interior de São Paulo, e é uma igreja grande, a igreja dele de quase 700 membros, se eu não estou enganado. E ele disse: olha, nós abrimos em agosto ali, e nós fechamos em novembro, e não abrimos mais, porque aqui todos os hospitais estão lotados, e é um centro regional médico, então nós recebemos gente de tudo quanto é lugar, então a orientação é mantermos a igreja fechada. Ele disse: está me angustiando, e eles são vários pastores na igreja, mas eles estão obedecendo normas. Isso numa grande cidade no interior de São Paulo, né? E ele é pastor de uma igreja relativamente grande. E nessa cidade tem várias igrejas nossas, todas elas estão fechadas, em função da pandemia. Então, o grande problema e a grande dificuldade que nós estamos enfrentando hoje não há vaga em hospitais, e nós estamos preocupados com o futuro. Temos aí uma vacina que está a passo de tartaruga. Alguns países até já não querem mais usar a vacina. Temos algumas dificuldades para projetar e planejar. Graças a Deus a gente tem também aqui no nosso cantinho, na nossa região, cidades da região, já uma situação econômica tranquila, que dá para a gente manter os empregos das famílias, e Deus tem nos dado, não que Ele amaldiçoou as demais cidades, tá, gente? Eu não creio nisso. Houve um privilégio, é claro, nós temos tido esse privilégio de, na nossa região, as cidades estão se mantendo economicamente. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Não sabemos por quanto tempo, estamos aguardando a vacina. A nossa preocupação agora, as nossas grandes dificuldades é o futuro. Como vamos fazer no futuro? Muito bem, por que eu li a carta de Jesus à igreja de Esmirna? Primeiro, dentre as cartas do Apocalipse, esta igreja não tem nenhuma dificuldade espiritual. Ela tem dificuldades econômicas e dificuldades sociais. E observem que o texto fala que a igreja de Esmirna era pobre. Os irmãos ficaram muito pobres. Como apareceu a igreja de Esmirna, já que não há um relato no Novo Testamento de como ela foi plantada? Na verdade, ela fica a 50 quilômetros da igreja de Éfeso. Paulo permaneceu 2 anos em Éfeso, a igreja cresceu muito, e os cristãos de Éfeso se espalharam em toda a região, e possivelmente essa igreja surgiu nesse período. Eu digo possivelmente porque não há um dado claro sobre isso. Pouco importa, o que importa é que ali havia cristãos. Também havia uma grande colônia de judeus, autorizada pelo Império Romano. Então, era a região da Ásia Menor. E para vocês terem uma ideia, a Esmirna era uma cidade, não era tão numerosa quanto Éfeso, que era de 250 a 500 mil habitantes. Ela era menor que Éfeso,
mas tinha um porto muito importante por onde circulava muita gente e a economia ia e vinha pelo porto de Esmirna. Então era uma cidade importante também economicamente, para a economia da região. Mas um grande diferencial que havia em Esmirna é que enquanto Éfeso tinha um templo para a deusa Diana, em Esmirna tinha um grande templo construído pelo imperador romano chamado Tibério. E esse templo era para a adoração do próprio imperador. Vocês estão entendendo a dificuldade? Os imperadores tinham o título sobre si de senhor. A palavra grega é Kyrios. Os cristãos usavam esse título para Jesus. Cristo é o Senhor, enquanto os imperadores tinham esse título para si mesmos. Nós somos os senhores. Então, uma vez por ano, todo mundo que morava em Esmirna e a região tinha que migrar para Esmirna e fazer um culto ao imperador, um sacrifício de um animal, deixar uma oferta em dinheiro, normalmente era um ciclo de prata, e, aliás, eu tenho uma moeda dessas, que era usada no Império Romano. Eu tenho uma moeda dessa do ano 67 depois de Cristo, eu ganhei de presente na minha coleção, negócio bonito, viu, gente? E era o direito tem que pagar aquilo lá, ou seja, dinheiro que o povo pobre não tinha, um animal que era o alimento do povo pobre, e também teriam que queimar incenso para o imperador e declarar que o imperador é Deus e Senhor. Então, ou seja, cristãos não aceitavam fazer esse culto. Alguns judeus, falam uns historiadores, até aceitavam fazer algumas, enrolavam lá e tal, e faziam uma certa média, mas os cristãos não. Então, naquele período, havia realmente um conchavo entre judeus ortodoxos e pagãos, acusando os cristãos de violarem as leis. Quando alguém não fazia um culto ao imperador, ele era classificado como ele era chamado de lesa-estado ou lesa-majestade. Então essa pessoa era considerada uma criminosa, provavelmente ia ser presa, jogada na arena para leões famintos atacarem, ou então queimado em praça pública. Eram pessoas perseguidas. Por isso o Espírito Santo diz: não temas as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. Uma das coisas que eles conseguiram foi pegar o pastor de Esmirna e queimar na praça pública. Ele chamava Policarpo. Esse Policarpo foi um cara muito importante naquele período da igreja. Ele ensinou tremendamente. Eu tenho algumas coisas de Policarpo, a própria história de Policarpo, mas ele foi queimado vivo. E ele foi convidado a negar sua fé. Ele chegou a dizer: olha, ele estava com 86 anos, ele disse: eu tenho temido ao Senhor desde a minha juventude. Tenho andado nos caminhos do Senhor e Ele nunca me decepcionou. Não vai ser agora que eu vou negar a Jesus Cristo, que me salvou e é o meu Senhor. E com isso ele foi queimado vivo, Policarpo, o pastor de Esmirna. Bom, a igreja então sofreu muito. Esmirna hoje não existe como era. Existe Izmir, na Turquia, que é a mesma cidade. Naquela região de Esmirna havia um composto extraído de raízes de uma árvore que produzia um perfume um extrato perfumado usado para a unção de reis, profetas, sacerdotes, enfermos e embalsamar mortos. Chamava mirra. E é um perfume muito caro. Então quem extraía as raízes de mirra ficava muito rico. Então a igreja sofreu muitas perseguições, a igreja de Esmirna.
O nome Esmirna quer dizer perfume suave, por causa da mirra que era produzida ali. E eu fico olhando para esse texto e fico pensando, o que ele tem para nos ensinar, ou como devemos aprender a viver em meio a dificuldades que vivemos agora, já que a nossa maior dificuldade nesse momento é a vontade de abraçar os irmãos e irmãs. Alguns é voltarem para os cultos. Eu sei que alguns estão em casa com muita saudade da igreja. Às vezes eu vou visitar as pessoas, eu fico na calçada de longe, ou fico distante das pessoas, mas eu vejo a saudade que as pessoas sentem do convívio com a igreja. Vai passar isso. Mas eu quero dizer que a nossa dificuldade é essa, então nós devemos reagir como a igreja de Esmirna, como a orientação do próprio texto diz ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Primeiro, firma a sua fé no senhorio de Cristo. Aconteça o que acontecer, creia no Senhor Jesus. Despenque o mundo na sua cabeça, chova canivete na sua vida, creia no senhorio de Cristo. Jesus morreu e ressurgiu, é isso que diz o texto. A igreja de Cristo é vitoriosa porque ela serve um Deus vivo, não um Deus morto. A igreja de Cristo é vitoriosa assim como Jesus é vitorioso da morte. A igreja de Cristo é vitoriosa e o cristão é vitorioso com a garantia da sua fé naquele que venceu a morte. Aleluia. O nosso Deus não está na sepultura. Buda, Confúcio, Maomé, todos os outros deuses feitos com as mãos humanas, os próprios imperadores romanos que se autodenominavam deuses e queriam ser adorados como tais, eles viveram, morreram e não ressurgiram. Alguns foram enterrados com seus tesouros, foram embalsamados, mas não ressurgiram. Jesus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Não há ninguém semelhante a ele. Firme a sua fé no senhorio de Cristo. O próprio Paulo, dizendo lá aos cristãos filipenses, ele falando sobre a encarnação de Deus, ele diz: Deus exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Não importa a luta que nós estejamos travando, vamos manter firme a nossa fé. O foco da fé é o senhorio de Cristo. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. A pressão é grande, o desânimo é grande, e o desânimo muitas vezes bate na porta. Eu me recordo que quando reunimos os pastores o ano passado, alguns falaram para mim: isso é uns 15, 20 dias, já passa e a gente já volta tudo normal. Em março vamos fazer 1 ano. E eu só estou sem máscara agora porque eu estou pregando. O pessoal da música ficou sem máscara enquanto estava cantando, mas agora estão sentadinhos ali todos de máscara. Segunda ideia, então não desista, confie em Jesus, Ele estará sempre conosco. A segunda ideia é: confia que Deus suprirá as suas necessidades. Olha, diz o texto: conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas o mesmo texto complementa: mas você é rico. Se você olhar um pouquinho, lá no capítulo 3, versículo 17, tem a carta à igreja de Laodiceia. E essa carta à igreja de Laodiceia diz assim: você diz que é rica, mas eu aconselho que você compre ouro de mim, porque você é pobre. A visão que Jesus passa através dessa carta é a seguinte:
a pobreza não limita a vida espiritual, entanto que esses irmãos são muito pobres, mas Jesus tem uma outra visão. Vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos, porque ele está se referindo à vida espiritual desses irmãos. Era uma igreja vibrante, não havia grandes problemas, não havia problemas morais nessa igreja, não havia problemas doutrinários nessa igreja. O que havia nessa igreja era dificuldade econômica e era dificuldade social. O problema é, nós não vamos nos submeter a culto ao imperador. O problema é, nós não vamos viver longe de Cristo. Então, naquela época, os judeus, a colônia de judeus que existia ali, era muito rica. E eles ofereciam dinheiro a juros altos, para depois explorar e tomar tudo das pessoas. E quanto mais eles emprestavam, mais tomavam e mais a pessoa se empobrecia, porque era um ciclo vicioso. Não havia limites. Esmirna era diferente, era uma igreja de pessoas fiéis ao Senhor, que embora pobres, não perderam o foco da fé. E Jesus está dizendo que vai suprir todas as necessidades. Confiar que Deus suprirá as suas necessidades deve ser uma bandeira de cada cristão. Eu vejo que na nossa região as cidades elas estão reagindo de uma maneira à economia, e há algumas limitações e dificuldades. Ninguém está nadando de braçada em dinheiro, mas não está faltando nada, porque Deus supre todas as coisas. E eu vou buscar na Bíblia fundamento para isso. Lá em Mateus 5 diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mas a Bíblia fala muito mais: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Esse é o Salmo 23, versículo 1. Nada me faltará. O Salmo 24, 5 e 6 diz assim: ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Mesmo o Salmo 25, 3: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. E ainda o apóstolo Paulo, quando está preso, passando dificuldades, os cristãos de Filipe mandam uma ajuda, ele manda agradecer, escreve a carta aos filipenses, e lá no capítulo 4, versículo 9, ele abençoa os irmãos, e ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia! Ou seja, com ou sem pandemia, Deus vai suprir as nossas necessidades. Hoje de manhã tinha uma irmãzinha na igreja, que alguns anos atrás ela começou a fazer a faculdade e teve que parar, trancar a matrícula, porque não tinha como bancar a faculdade. Esse ano um grande milagre no meio da pandemia aconteceu. Ela ganhou um crédito lá. Ela ganhou aquele crédito especial lá que não vai precisar pagar. E já vai começar a sua faculdade de volta. E não somente ela, a própria irmã dela também, juntas vão fazer a faculdade. Ou seja, Deus o mandou. O único socorro mandou para as duas. Porque Deus supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Quanto tempo o filho do Zóio e da Tati orou para conseguir uma vaga como um jogador de futebol, e no momento que parecia que não ia mais nada dar certo, Deus providenciou, ele está lá, contratado. Glória a Deus. Eu tenho visto tantas pessoas que há um ano atrás me diziam: pastor, estamos desempregados todos nós, e veio a pandemia e conseguiram emprego de uma maneira miraculosa. Eu conheço muitas pessoas que
pediram oração para mim no meio da rua, na fila da casa lotérica. Eu ali desesperado, de máscara, de luva. Naquele primeiro momento estava usando máscara e luva. Teve dia até que aquele capacete de acrílico e tal. E aí chega gente pedindo oração. Olha, nós precisamos de emprego. E sabe o que aconteceu? Deus supriu as necessidades. Ninguém ficou rico, mas não faltou nada. Quantas pessoas não sabiam do casamento, não sabiam como iam fazer, como iam morar, e Deus tem feito milagre na vida dos casais? Deus é tremendo. Confiar que Deus suprirá as suas necessidades. Devemos fazer isso. Lá em Jeremias capítulo 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. É o Senhor quem fala em Jeremias capítulo 29, 11. Aleluia. Bom, então vamos recapitular. Em primeiro lugar, firmeza, firmar a sua fé no senhorio de Cristo. Em segundo lugar, confiar que Deus suprirá as suas necessidades. Mas em terceiro lugar, resistir corajosamente às dificuldades. Diz o versículo 10, e observem bem, depois que o Espírito fala da pobreza, das dificuldades, ele vai falar: não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. O próprio pastor de Esmirna foi queimado nessa ocasião desses 10 dias. Queimado vivo. Por que Jesus sabia que isso ia acontecer e não evitou? Porque Jesus, ele não nos promete um mar de rosa. Ele é fiel a nós. E fiel às suas promessas. Mas ele nos sustenta e governa todas as coisas. O que ele está dizendo aqui é a fidelidade que requer no meio das dificuldades. Mesmo, e aí eu vou voltar àquela expressão, choveu canivete na sua cabeça? Choveu pedra na sua cabeça? Confia em Deus. No meio das dificuldades. Confia no Senhor, no meio das dificuldades. Talvez nós tenhamos medo desse caos que o mundo tomou, desse rumo. Nós tenhamos medo porque isso nos causa insegurança sobre o próximo passo, mas temos que confiar no Senhor. Vivemos uma batalha espiritual e não devemos deixar que as derrotas atinjam as nossas emoções. Se você for olhar a página da Bíblia, lá em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo está fazendo a sua viagem, segunda viagem missionária. Eles querem ir evangelizar, o que era legítimo, eles saíram para evangelizar. Mas eles queriam evangelizar em umas cidades novas na região da Ásia Menor. Que cidades são essas? Então eles queriam chegar a Mísia e desejaram ir para Betínia, mas diz o texto de Atos que o Espírito Santo os impediu que entrassem nessas cidades. E aí eles vão para Troade, ficam lá, mas por que o Espírito Santo? Nós estamos falando para o Senhor, nós estamos evangelizando para a glória do Senhor, por que o Espírito Santo não deixou a gente entrar nessas cidades? Eu não sei como é que foi que o Espírito Santo impediu, mas impediu, diz o texto, o relato. E aí ele tem uma visão de um varão macedônio, disse: passa a Macedônia e ajuda. E ele entendeu que aquela era o projeto de Deus, que a viagem missionária não era dele, era de Deus. E naqueles lugares o evangelho ia chegar com os próprios cristãos que já estavam por aquela região, e eles precisavam ir para outros lugares, e esse outro lugar era atravessar, pegar um barco e ir para a Macedônia. Que região de Macedônia é essa? É a Grécia, é uma parte da Grécia. Eles vão para Filipos, eles vão pregar em Anfípolis, Bereia e Atenas.
O evangelho chega na Europa ali. Corinto. Por quê? É do Senhor. Resista corajosamente às dificuldades, porque é o Senhor que está no comando e o trabalho é dele. Agora, se você está com medo, pense no que diz em 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e venceram o maligno, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em quarto lugar, ter esperança nas promessas de Deus. Olha o que diz o versículo, a parte final: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí lá no final ainda diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Bom, o que significa primeira morte, segunda morte? Bom, ele está se referindo aqui à primeira morte através de alguns que serão perseguidos, ser fiel até a morte. É a morte física. Agora, essa segunda morte é a eternidade com Deus. Então, você não vai morrer, você vai viver eternamente com o Senhor. E essa é a nossa convicção. E é isso que o Senhor está ensinando à igreja de Esmirna. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eternidade. Coroa da vida era uma referência aos Jogos Olímpicos, que eram muito conhecidos naquela região. Aquela coroa de louro que era perecível. Mas quando ele diz a coroa da vida, ele está se referindo à eternidade com Deus, alguma coisa que não vai perecer, que não vai acabar nunca. Você vai viver eternamente com o Senhor. Há um escritor muito precioso chamado Ronaldo Santa Rosa, e ele escreveu um livro, Cuidado Pastoral em Tempos de Insegurança, publicado em 2010. E ele diz que nós cometemos alguns erros diante do esgotamento espiritual e diante do medo. Focamos nos sentimentos e não nos fatos. A gente se esgota quando a gente fica olhando para a circunstância e não olhando para o senhorio de Cristo. Primeira João 5, 11 a 13 ainda nos diz: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Aleluia. Isso é eternidade com Deus, é o que o Senhor nos promete. Eu quero concluir algumas ideias. Jesus não prometeu um mar de rosa a ninguém. Ele simplesmente disse lá em João 16: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos vivendo no meio de uma tempestade, mas vamos focar no Senhor. E lá em 2 Coríntios diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdia, e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, no meio da pandemia, é o Senhor que nos conforta. E a palavra confortar, no grego, originalmente, traduzir ao pé da letra, quer dizer chamar para ficar junto. Quando nós dissemos Deus nos conforta, Deus nos chama para ficar junto dele constantemente. É uma coisa impressionante que quando experimentamos dias maus, o nosso Pai Celeste nos chama para ficar junto de si. Mantenha a sua fé no Senhor de Cristo, não deixe que nada abale a sua fé, creia que Deus suprirá cada uma de suas necessidades, nada faltará para nós. Prossiga resistindo corajosamente às dificuldades, você está do lado vencedor. E finalmente continue fiel.
e creia nas promessas do Senhor Deus, a sua salvação está garantida. Ninguém tira do Senhor. E o último texto que eu quero ler com você nesta noite, quando o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma aqui, também de passar momento de tribulação, ele diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Romanos 8, 37 e 39. Meu querido e minha querida, mesmo que a pandemia nos amedronte, mesmo que a Covid nos obrigue a andar de máscara de noite, nós somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. E isso não vai nos separar do amor do Senhor. Deus nos abençoe. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Vamos colocar em pé para cantarmos mais um cântico, nos preparando aí para o final do culto. Nosso irmão João Pedro, Joãozinho, senhor, ele pediu aí oração por ele, né? O bracinho dele aí deu uma fraturada, pediu lá na internet aí Então, João, Deus abençoe tua vida, viu? No final o pastor vai estar orando por você aí, pela sua recuperação. Esse cântico fala que o nome de Jesus é poderoso, ele é sobre todos, é o nome mais doce, o nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus levanta os mortos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus.
Jesus. É o nome de Jesus. Muito bem, irmãos, eu quero orar com os irmãos nesse momento. Nós vamos orar por aqueles que estão passando pelo infortúnio da Covid. Nós temos alguns pastores, amigos, parentes. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra que nos desafiou para vivermos em tempos de dificuldade. Assim como os cristãos de Esmirna viveram tempos difíceis. Pai amado, que o Senhor nos dê a capacidade de entendermos que o Senhor está na direção da história e vivemos e somos sustentados por Ti. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, agora nós submetemos a Ti aquele casal de missionários lá no Acre e seus filhinhos. Entra com providência para o hospital para eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Entra com providência na vida daquela pastora ali no Paraná, que está também internada, entubada. Que o Senhor entre com providência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também, entra com a Tua providência no cuidado ao João Rafael, ó Pai. Ele sofreu um acidente de bicicleta, vai passar uns dias ainda esperando desinchar aquele problema no braço, mas em nome de Jesus, que ao engessar tudo seja solucionado em nome de Jesus, ó Pai. É o Senhor mesmo é quem cuida, é o Senhor quem ampara. E ampara também, Senhor, esses irmãos e irmãs que estão em casa, que estão nesse momento conectados, ó Pai amado, leva a Tua bênção, protege a cada um, Senhor Deus, protege a saúde e protege a vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora abençoa o Teu povo, despede em paz, dá numa semana na Tua graça, na Tua bondade e na Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. E que o Deus que trouxe a Jesus Cristo dentre os mortos vos acompanhe em toda a sua graça, bondade e misericórdia, em todo o seu amor, hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. Ao Senhor toda a glória. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus levanta os mortos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Você que nos visitou, Deus abençoe sua vida. Você que assistiu essa transmissão, que Deus abençoe e uma semana abençoada para você.